Oi, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu vou estar aqui fazendo essa videoaula porque precisamos fazer uma revisão na matéria de redação e a atividade que tem aqui, que eu vou fazer a correção e comentar também a respeito do assunto, é sobre conto popular. O que vem a ser o conto popular? Antigamente era uma narrativa que era contada, né? E tinha como objetivo trazer ensinamentos de moral, né? Para que as pessoas tivessem assim, exemplos para que viesse desenvolver um bom caráter. Era baseado em histórias reais, mas também tinha muitos elementos fantasiosos. Com o decorrer do tempo, esses contos eles passaram a ser tão conhecidos e as pessoas gostavam tanto deles que eles passavam a ser documentados, escritos. E o conto que vocês leram, eu creio que você deve ter lido com os três irmãos, vai falar sobre uma história de companheirismo, de amizade, né, de irmandade entre os irmãos, que eles gostavam os três gostavam de uma mesma mulher, que era uma princesa, eles foram escravizados, aprisionados, e depois que eles realizaram uma boa ação, cada um levou um prêmio, né, um prêmio mágico, e com isso eles acabaram ajudando a princesa. E o conto popular, ele tem alguns elementos da narrativa que eu vou estar aqui explicando, mas o principal é que vai ter personagens, esses personagens vão estar agindo, né? Vai ter os personagens principais, que são aqueles que vão estar mais em ação, os personagens secundários, que são aqueles até que são citados ou que fazem alguma ação, mas não é o tempo todo. Vai ter uma situação inicial, que é quando tudo está na normalidade. Vai ter o conflito quando a situação do conto narrado sai da realidade, vai começar uma situação que vai desconcertar aquilo que estava tudo bom, tudo agradável. Tem um clímax, que é o momento de maior tensão, né? Onde existe aquele momento de perigo entre os personagens, algo que a gente imagina que vai acontecer de ruim, e o desfecho, que é o término da história com a solução do problema que é colocado no conflito e no clímax. E nesse conto a gente vai também ver, e também nos outros contos populares, que não existe um tempo definido e um espaço definido. O que é o tempo definido? Uma data, né? Não se fala uma data de quando ocorreu aquela história, uma data específica. Eu imagine que eu fosse colocar assim uma história que eu fosse contar. Hoje, no dia 3 de junho, aconteceu que uma menina saiu de sua casa e de repente ela tomou um tombo e encontrou uma fada madrinha. Não tem no conto essa data definida, que é dia 3 de junho, como eu coloquei aqui no exemplo. E também não existe um espaço definido, ou seja, não é colocado o nome do lugar onde se passa a história. Essas duas faltas que existem no conto, que não existe o tempo definido e não existe um espaço, faz com que a história seja nova. Como é que se explica isso? É um fato, é uma história atemporal, né? Com A na frente, atemporal. Por que atemporal? Porque mesmo que a história foi contada há muitos anos atrás e ela sendo contada no presente ou no futuro, ela vai ser sempre uma história atual. Por isso que se chama que é um conto atemporal. Não tem nem tempo definido, nem espaço. Certo? Então, vamos lá ver a partir da questão 3, que vai nos interessar aqui, sobre o conto Os Três Irmãos. Desiludidos, os irmãos saem da aldeia para procurar uma nova vida. Letra A. O que aconteceu com eles logo após a saída da aldeia? Aí tem aqui, os três irmãos foram escravizados por seres que habitavam um povoado oculto entre as montanhas. Letra B, da questão 3. Como os irmãos conseguiram concluir as tarefas atribuídas a cada um deles? Né, como primeira pergunta. E a segunda, que recompensa eles ganharam após o término das tarefas? Primeira pergunta, a resposta, eles concluíram as tarefas porque eram muito unidos. E a segunda, que recompensa, eles receberam presentes mágicos. Questão 4, temos aqui, sobre o título, responda as seguintes questões. O título, que é Os Três Irmãos, que logo aparece logo lá na frente, na página, né, do conto. Assinale a alternativa que apresenta as funções de um título. Para que serve um título num conto? Então, dar ao leitor uma ideia do assunto tratado no texto, sim, vai dar uma ideia, não vai falar a respeito do texto todo, da história toda, sim, então marca. Chamar a atenção do leitor, sim, através de algumas palavras, vai chamar a atenção do leitor para que ele venha querer ler aquele conto. Resumir a história, que esse aqui, não. Um título
com poucas palavras, também não vai resumir a história. Instigar a leitura, sim, vai provocar curiosidade para que o leitor venha querer ler aquele conto. Criar uma expectativa no leitor, sim, porque o leitor, lendo o título, ele vai querer saber o que vai acontecer na história. Entregar o final da história, não. Não tem como entregar no título, que é com poucas palavras. Se não resume, como é que vai falar o final da história? Então, vai ser dar ao leitor uma ideia do assunto tratado no texto, chamar a atenção do leitor, instigar a leitura, criar uma expectativa no leitor. Então, vão ser essas 4 opções para que vai servir o título. Aí, a letra B da questão 4. Quais elementos da narrativa são destacados no título do conto lido? Quer dizer, o que vai ter na narrativa? Vai ter tempo e espaço? Não vai ter tempo e espaço definido. Tempo, que é uma data, e espaço, lugar definido também não. Então, os elementos vão ser o quê? Esses elementos são os principais personagens da história, que são os 3 irmãos. Letra C. A letra C, pessoal, só que eu coloquei aqui para poder a gente tá tendo uma ideia, né, da resposta para quem não conseguiu. Você acha o título do texto adequado à história? Justifique sua resposta. Eu coloquei sim, porque se trata de uma história entre 3 irmãos, né? Então vai ser óbvio. E a letra D, que outro título você daria a este texto? Né? No caso aqui eu coloquei escrito é a amizade entre 3 irmãos, viu? Eu botei aqui no caso. Então, pessoal, voltando aqui na letra D, eu coloquei uma resposta aqui, pessoal. Que outro título você daria a esse texto? Aí eu coloquei aqui, a amizade entre 3 irmãos. É só uma sugestão para quem não fez, né? Quem teve dificuldade. Isso aqui é um título, né? Aí nós vamos para a próxima página, que é a página 38. Aí na página 38 tem assim na questão 5. Releia o último parágrafo do texto da página 36. Imagine o que teria acontecido se um deles tivesse aceitado o convite do rei. Crie um desfecho para a história com essa possibilidade. Olha, lá no último parágrafo vai falar que o rei, depois da boa ação que eles fizeram, né? O rei agradecido resolveu dar a filha em casamento a um dos rapazes. Mas ele pensou e realmente ele não conseguiu escolher entre nenhum dos 3. Mas se tivesse a possibilidade, se um deles pudesse, né, aceitasse se casar com a princesa, você iria criar um desfecho, como é que você terminaria essa história. Eu coloquei aqui uma sugestão. O irmão mais velho se casou com a princesa. Os outros 2 irmãos encontraram também mulheres tão belas quanto a princesa e se casaram também. Isso aqui é uma sugestão, né? Se um dos irmãos decidisse se casar com a princesa. Isso aqui é só uma ideia. Aí depois nós vamos para a próxima questão, tem assim como a fábula, os contos populares são textos ficcionais, ou seja, são textos em que a maioria dos acontecimentos são baseados em histórias fantasiosas, inventadas. Tem assim, leia os títulos a seguir, marque R para real ou R para ficcional. Aí tem a vida de Tom Jobim, biografia. Para quem não sabe, Tom Jobim, ele foi um músico brasileiro. Então, se ele existir, foi escrita uma biografia falando a respeito dos acontecimentos da vida dele, então é real, coloca o R de real. A lebre e a tartaruga é uma fábula ficcional. A lenda da mandioca também, eu creio que vocês conhecem, se é uma lenda ficcional. A moda da culinária gourmet, notícia, né? Se é notícia, foi noticiada, jornal, ou revista, ou blog da internet. Real. Aí vamos lá. Questão 2. Em muitos contos populares, é comum a presença de objetos mágicos. Letra A. Por que os 3 irmãos ganharam objetos mágicos? O que cada um deles ganhou? Então, ó, por que eles ganharam? Olha aqui a resposta, ó. Os 3 irmãos receberam objetos mágicos como prêmio pelos serviços prestados durante o tempo que estiveram no cativeiro. Isso aqui está lá no texto. E o que cada um deles ganhou, aí também está no texto. O irmão mais velho ganhou um espelho mágico, o do meio ganhou um tapete voador, e o irmão mais novo ganhou uma rede de malha de aço para capturar o que quisesse. Isso aqui está fácil, porque está lá no texto a resposta, viu? Aí na letra B tem explica a importância desses objetos mágicos para a história. Então, ó, por que foi importante que esses objetos mágicos fossem dados para os 3 irmãos? Tá lógico, né? Os objetos mágicos permitiram que os 3 irmãos salvassem a princesa. Aí depois vamos para a próxima página, que é a 39.
Na próxima página tem assim, questão 3. Uma das características dos contos populares é transmitir ensinamentos ao leitor. Comente com seus colegas o que você aprendeu a ler esse conto, né? Não é possível você estar comentando entre os colegas, mas aqui tem uma sugestão de resposta, ó. O que você aprendeu com a leitura desse conto? A importância do trabalho em grupo e da união, da solidariedade em prol do bem-estar de todos, da gentileza, da empatia. Empatia, para quem não sabe, é colocar-se no lugar do outro e não desejar para si a infelicidade alheia. Então, aqui está uma sugestão de resposta. Pode ser pessoal, né? Se vocês tiverem uma resposta pessoal, tiver dúvida, pode me perguntar depois, viu? Questão 4. Conto popular apresenta personagens que ajudam a construir a narrativa. Escreva qual personagem da história corresponde às classificações do quadro. Olha, nós já aprendemos que protagonistas são aqueles personagens principais e secundários são aqueles que têm participação da história, mas eles não vão ter muitas ações. Pode até ter falas ou não, né? Mas eles vão aparecer pouco. Então, protagonistas quem são? É lógico que são os 3 irmãos. E os secundários, o rei, a princesa, os habitantes que vivem entre as montanhas, o monstro disfarçado de humano. Então, vai ser essa aqui a resposta. Próxima questão temos aqui. 5. Nas narrativas podem ser apresentadas as características físicas e psicológicas dos personagens, conforme estudado no capítulo anterior. Então, características físicas é o que a gente vê no externo, né? Cor dos olhos, o cabelo, a altura, né? A roupa que a pessoa está vestida. E psicológicas diz respeito ao jeito de ser da pessoa, do caráter dela. Então, tem assim. Letra A. É possível identificar as características físicas dos personagens principais do conto lido? Vai falar sobre como eles são externamente? Por quê? Não. Claro que não vai falar. Quem leu, não é possível, pois o texto não traz detalhes físicos sobre os personagens. Não vai falar como é que são eles, assim, externamente. Aí depois, a letra B. Muitas vezes são as próprias atitudes dos personagens que revelam suas características psicológicas. Ou seja, pode até ser que não esteja escrito lá no conto as características psicológicas, sobre o caráter, a personalidade deles. Mas através das ações a gente consegue se basear para saber como é que são essas características psicológicas desses personagens. Analise o comportamento dos 3 irmãos e circule as características psicológicas que podem ser atribuídas a eles. Aí tem aqui, ó, a resposta, né? Então, eles são bons, determinados, espertos, corajosos, altruístas e apaixonados. Altruístas são aqueles que desejam bem ao próximo, para quem não sabe, né? E aí nós vamos continuar depois da próxima página. E é a 40. Tem assim, 6. O conjunto de fatos que compõe uma narrativa recebe o nome de enredo, né? Então, conjunto de narrativas que vai acontecer em sequência da história vai se chamar enredo. Geralmente, o enredo é composto das seguintes partes. Letra A, situação inicial. Todo enredo de conto vai ter esses elementos aqui, viu? Que vai constituir um enredo. Situação inicial, situação de tranquilidade em que são apresentados os protagonistas e os fatos. Então, tá tudo normal, vai apresentar os personagens principais, né, que são os protagonistas, e o que está acontecendo no momento. Letra B, complicação ou conflito. Fato que determina a quebra de tranquilidade por causa do surgimento de um problema ou uma complicação. Nessa parte do enredo, uma sucessão de acontecimentos que torna a narrativa interessante e movimentada. Então, o que acontece na complicação ou conflito? Vai acontecer depois da situação inicial e geralmente vai acontecer algo que vai tirar da normalidade, daquilo que está tudo bem, vai ocorrer acontecimentos que vai tornar a situação, né, a narrativa mais movimentada. Clímax, que é o C, momento de maior tensão da narrativa marcado por um confronto ou dificuldade. Então, aquele momento de maior tensão, de maior dificuldade, principalmente com os protagonistas, que são os personagens principais, vai chamar de clímax. E o desfecho, que é o final da história, né? É o final da narrativa. Geralmente, no desfecho, a paz e a harmonia são restabelecidas na vida do protagonista. Ou, no caso aqui, desse conto, os 3 irmãos são os protagonistas. Então, há um desfecho em que todo mundo acaba bem, a paz e a harmonia voltam, né? Na vida desses protagonistas. Aí tem aqui, identifique no texto do conto popular Os 3 Irmãos cada uma das partes nas sequências a seguir. Utilize a seguinte legenda. A para situação inicial. B, complicação, conflito. C, clímax. E D, desfecho. Aí aqui tem, juntos os irmãos utilizam os presentes que ganharem e salva a princesa. Então vai ser clímax. C. Letra A. Aqui vai ser essa aqui. Os irmãos desiludidos decidem se aventurar em outro lugar, que é a situação inicial, letra A.
Essa próxima, o pai da princesa tenta decidir qual dos irmãos irá se casar com sua filha. Desfecho D, né? Que é onde termina. Aqui é o próximo. Após desenvolverem todas as suas tarefas, os irmãos ganham presentes mágicos. Um deles ganha um espelho que revela que a princesa está em apuros. Então, aqui vai ser B, que é a complicação ou conflito. Aí vamos para a próxima página, certo? Próxima página não, próxima questão. Tem assim, questão 7. Os fatos de uma história acontecem em determinado tempo, que podem se referir à época em que ela ocorre ou à duração da história. O tempo dessa história é caracterizado como cronológico ou psicológico. Explica. Olha só, tem um balãozinho aqui explicando o que é tempo cronológico e psicológico. Cronológico é o tempo que se segue a ordem linear dos fatos. Então, vai ser um acontecimento após o outro, um acontecimento como se fosse segmento de um, termina um, vai começar o outro, e todos eles estão interligados. Vai existir realmente uma sequência lógica no tempo cronológico. E no tempo psicológico é um tempo determinado pelo desejo ou imaginação do personagem. Por isso, não segue a ordem linear dos fatos. O tempo psicológico vai depender da imaginação do personagem principal. Como, por exemplo, se vocês já assistiram o filme Alice no País das Maravilhas, ou a sequência do filme deste filme, né? Alice no País das Maravilhas, o tempo não é cronológico, não é psicológico, porque vai depender da imaginação da personagem principal, que é Alice. Então, os fatos não vão ocorrer num tempo determinado, né? Que vai ter uma sequência lógica, acontece uma coisa, em seguida acontece outra. Vai ser tudo fora de ordem. Aí nós vamos aqui. O tempo dessa história é cronológico ou psicológico? Cronológico aqui, o tempo é cronológico, pois embora não fique evidente quando a história se passou, né, a data, ou quanto tempo durou, os dias e a noite são marcados em uma sucessão linear de acontecimentos. Ou seja, vai ocorrer um fato, vai falar que é de dia, depois vai falar que é à noite. Não tem uma data específica, mas os acontecimentos eles são seguidos por ordem. Por isso que é chamado de tempo cronológico. Próxima questão 8. O lugar em um texto narrativo diz respeito ao espaço em que os fatos se desenvolvem. Em que local ocorrem os fatos na história dos três irmãos? Olha, não fala um lugar específico, uma cidade, um estado, um país, não. Vai falar assim sobre um lugar, mais ou menos, mas não vai falar de forma específica. Tem os fatos ocorrem em dois locais. Em um reino não especificado, tá vendo? Não vai falar o nome do reino. E um vilarejo entre as montanhas. Vão ser esses dois lugares, mas não é falado específico, né? Não fala o nome do reino, não fala em que país é, em que cidade é. E esse vilarejo não vai falar o nome desse vilarejo, né? Desse lugar. Então, vai falar que assim, um vilarejo entre as montanhas e um reino. Vai ser essa a resposta. Na página 41, temos assim. Questão 9. Tanto tempo quanto espaço são elementos apresentados de forma pouco definida no conto. Por que isso acontece nos contos populares? Eu expliquei para vocês. Porque torna um caráter atemporal do conto. Ou seja, ele vai se tornar sempre uma história nova para quem vai ler. Então, tem aqui a resposta. Porque esse recurso atribui ao texto um caráter atemporal, isto é, torna-se válido em qualquer época. Além disso, a não especificação de espaço contribui para a criação de um mundo imaginário. Então, vai criar um mundo imaginário, principalmente para quê? Para o leitor que vai ler. Não vai falar de um lugar específico, então, quando o leitor vai ler aquele conto, ele vai imaginar como é o lugar também. Próxima tem assim, ó, uma explicação. Nos contos populares, o tempo é vago e indeterminado, ajudando a criar um texto atemporal. Quer dizer, né, sempre novo para quem vai ler. Quanto ao espaço, esse gênero normalmente não traz uma especificação exata do ambiente, do lugar, não fala o nome do lugar. Não há, por exemplo, identificação do nome de reinos, florestas, países ou cidades, contribuindo para a representação de um mundo imaginário. Então, não tem nem tempo determinado, nem espaço determinado no conto. Tem assim, questão 10. Lê agora este outro conto, que é pequenininho, né? Quanto vale um rei? Vocês já devem ter lido, né? O rei vai ter uma conversa com um sábio, e quem leu vai perceber que é como se o sábio falasse que o rei não valesse nada, que o que vale é só a coroa que está na cabeça dele. Né? Vocês leiam, quem não leu. Aí tem assim, nesse conto, embaixo, o narrador revela algumas características psicológicas do rei demonstradas em algumas atitudes suas. Que características são essas? Olha, aqui no texto vai falar um pouco, mas vocês também tinham que deduzir falando a respeito das ações do rei. Então tem assim, ó, essas características psicológicas do rei são a de ser tolo e presunçoso, né? Tolo quer dizer bobo, presunçoso é porque
se achar demais, né? Querer ser melhor que os outros, por achar que valia mais do que as outras pessoas, só porque era rei, e ao dizer que apenas sua coroa já valia a quantia mencionada pelo bobo da corte. Então, essa é a resposta. Aí, vamos para a próxima, né? Que é a 42. Tem assim, releia os contos populares dos Três Irmãos e Quanto Vale um Rei, que também está nesse capítulo. Compare-os para identificar algumas das características do gênero. Para isso, responda as perguntas do quadro abaixo. Então, tem aqui, você vai fazer a comparação dos Três Irmãos e Quanto Vale um Rei, que foi esse que foi da página anterior. Então, vamos fazer a comparação aqui, entre esses dois contos. Quem é o protagonista da história? Primeiro, em Os Três Irmãos. Vai ser Os Três Irmãos mesmo. E Quanto Vale um Rei? Vai ser o rei. Aí aqui a gente vai continuar. Qual é o tipo de narrador da história? Os Três Irmãos, narrador observador, que é aquele que só observa e não participa da história. E também, e Quanto Vale um Rei, narrador observador. O espaço onde a história se passa é descrito com clareza? Não, não é. O espaço que é o lugar, né? Não, o espaço é pouco especificado nos dois, ó. Próximo. Tem aqui. O tempo é marcado na história? Quer dizer, vai ter uma data específica? Olha, nos Três Irmãos não. O tempo é pouco especificado, não é definido. E Quanto Vale um Rei, não. Mas pode-se inferir que a história se passa numa época em que havia reis e bobos da corte. Né? A gente pode imaginar ou deduzir. Qual é o ensinamento da história? Né? Primeiro, Os Três Irmãos. A resposta pessoal, né? Você pode colocar a partir daqui, né? Mostra a importância do trabalho em grupos e da união entre as pessoas. E Quanto Vale um Rei? O nosso valor não pode ser medido em dinheiro ou posses, mas pode ser, aqui é uma sugestão de resposta. Vamos para a próxima página, que é a 43, tem assim, ó. Leia os trechos a seguir. Tem assim, o trecho A. Estou começando um novo diário, o último enchi no instante, contando a aventura grilante em que eu e meus amigos do peito nos metemos nas férias de julho. Galera, foi de arrepiar a pele, né? O trecho B tem assim. Quem me contou foi o Campomise, aliás, dobra-língua, Dr. José Campomise Filho. Já ouviu falar dele? Foi promotor aqui na região, dava aula no ginásio e no colégio, escrevia no jornal, vivia fazendo discurso. Hoje mora na capital, toca um posto importante, é uma espécie de chefe de promotor. Não sei como é que chama o nome direito, não. Aí, continuando aqui. Se o caso... Foi muito para cima. Espera aí um momentinho. Se o caso foi com ele mesmo, não. Sucedeu com o doutor Levindo Coelho, chefe político famoso no estado inteiro. E o trecho C tem assim: o céu estava escurecendo rapidamente, fechado com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Manezinho apressou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer. Tinha pegado uma carona até o trevo e agora caminhava em direção à cidade que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Quase uma hora de caminhada e via apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Tomaria chuva com certeza. No máximo, tentaria se esconder debaixo de uma daquelas arvorezinhas raquíticas que margeavam o caminho. A escuridão aumentou ainda mais, fazendo com que ele, um homem danado de corajoso, tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estavam para vir. Então, são 3 trechos que vocês têm que analisar para responder aqui as outras questões. E assim, com base nas características do conto que você estudou, qual dos trechos acima se refere a outro exemplo de conto popular? Com certeza, o trecho C, né? Esse aqui. Porque vai apresentar personagem, né? Vai falar em torno do qual a história vai ser construída, né? Vai estar aqui escrito, eu vou colocar aqui para vocês, ó. O texto C, visto que apresenta um personagem manezinho em torno do qual a história se constrói, por meio ainda de uma sequência cronológica de ações. Outros textos são, respectivamente, um diário e um caos. Vai ser aqui a resposta. Aí, na próxima, que é a página 44, tem assim, ó. Agora, observe a tela a seguir. Descreva a imagem apresentando o personagem, suas ações e o espaço onde ocorrem os fatos. Aqui você teria que imaginar, né, como seria esse personagem, as características físicas,
psicológicas e o lugar onde ele vai. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, né? Um jovem aventureiro, eu coloquei falando sobre ele primeiro, as características, coloquei só uma característica psicológica, um jovem aventureiro. E falando da característica física, belo e ruivo. Aí também sobre o que ele gostava de fazer. Gostava de viajar e desbravar lugares pouco conhecidos, como este lugar que vemos, onde existem as mais altas montanhas já vistas. Então, eu coloquei aqui falando a respeito do personagem do lugar onde ele estava. Quando você for descrever, você pode colocar falando das características físicas e psicológicas, né? Físicas a respeito do externo que a gente vê, né? O corpo, o cabelo, os olhos, se é belo, se não é belo, se é forte, se é baixo, se é alto. E características psicológicas falando da personalidade ou gostos da pessoa, certo? Então, aqui vai estar terminando. E aqui tem um esquema, né? Explicando um pouquinho do conto popular. Então, ó, tem aqui. Os contos populares são textos narrativos que têm por objetivo trazer ensinamentos e reflexões sobre situações cotidianas. Então, vai estar trazendo ensinamentos. Divulgados de forma oral e escrita, têm sido transmitidos de geração a geração. Então, esses contos, eles permanecem porque uma geração vai contando para outra, né? Pai para filho, né? O filho conta para o outro filho, que é neto do primeiro, e assim vai seguindo em diante. Tratando sobre costumes, superstições e crenças de pessoas comuns. Então, costumes que é da vida real, né? Superstições que vão ser coisas que não acontecem, né? Que são lendas e crenças, né? O que as pessoas acreditam. Em virtude da indefinição do tempo, né, e do não detalhamento do espaço, são narrativas atemporais. Aquilo que eu expliquei para vocês desde antes. Vai tornar um texto sempre novo, né, para uma época, seja no presente ou no futuro. E também, por não ter um espaço definido, lugar, vai criar uma situação para que o leitor, ele imagine como se fosse esse lugar, criando, né, como se fosse um sentimento de algo que é mais fantasioso para aquele conto. E aqui esquematizando o conto popular. O objetivo é apresentar ensinamentos para a vida, né? Público-alvo, qualquer público em geral, não importa a idade, né? Características, elementos da narrativa que vai ter os personagens, né? Vai ter a situação inicial, vai ter o conflito, o clímax e o desfecho, né? E traz um ensinamento e aborda costumes, superstições e crenças de um povo. Eu vou estar explicando, eu expliquei para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem antes de realizar a sondagem, pode me perguntar e também vou estar mandando um print para vocês corrigirem, então até a próxima.